Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez com vocês. Bom revê-los aqui. Deixa eu deixar, foi péssimo. Eu vou deixar uma coisa bem clara com vocês. Olha só, depois de um longo e tenebroso inverno, nós terminamos o Enem, não tem nada a ver com os concursos. E aí, final de ano, eu perguntei, né, professor Luiz, e aí, alguma demanda nova? Falou, pô, Marcelo, não vai, né? Terminamos o Enem, agora tá meio parado, final de ano. Se tiver alguma demanda, eu ligo pra você pra gente gravar, mantenha o contato. Falei, pô, beleza, mestre. Pá, liga essa semana. Perdão, aí o professor Luiz ligou, adivinha por quê? Porque teve o pepino lá em Paris, né? Teve o pepino lá em Paris, tal. Pô, Marcelo, teve um problema lá em Paris, atentado, tal e coisa. Como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos gravar, né? Ah, mas já tem coisa gravada sobre isso? Eu falei, professor, na verdade já, né? Se bem que a gente pode melhorar, acrescentar mais, tá? Sempre dá, né? Ele falou, não, então tudo bem, vamos lá, vamos gravar. Eu falei, beleza, demorou. Então eu preparei aqui o quê? Nessa série aqui, moçada, é uma trilogia, tá? Tipo o Caçador, na trilogia é Guerra nas Estrelas, teve a primeira, e por aí vai. É uma trilogia. Então, alguns assuntos aqui, você vai falar para mim que não é bem, não são assuntos atuais, mas é justamente para você ter a clareza do processo. Porque o que aconteceu em Paris, moçada, é uma coisa que tem um histórico e tem um monte de amarrações, certo? Para, de repente, alguém perguntar para você alguma coisa sobre o assunto, você ter a clareza sobre o que é. Porque eu não acredito que o cara vai perguntar o nome do restaurante onde teve tiroteio, o nome da rua, sei lá o quê, se bem que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas então a gente vai fazer um histórico para isso, certo? Então eu estou desde já justificando isso para vocês, para não ficar pepino. E outra, como vocês se lembram, final de ano, certo? A gente está quase chegando em férias, para quem não conhece, até meu filho falou ontem, mas não tem jeito. Pessoal, a voz é essa. Vocês já sabem como é que é o pato rouco, entendeu? Parece o Zé Colmeia. Vocês me perdoem, mas são 24 anos já dando aula e ficou desse jeito. Então vocês me perdoem se às vezes parece enfadonho, horrível, o que eu vou fazer, certo? O doutor Nicolai já falou que ela tá bem judiadinha mesmo, é procurar manter aí do jeito que vai, tá bom? Então chega, já falei com vocês, bom revê-los, vamos começar. A minha trilogia tem que começar com a Primavera Árabe, porque ela tem a ver com esse negócio. Pô, mas é uma Primavera Árabe, foi 4 anos atrás, eu sei que foi, pô, mas vai por mim. Tem a ver com isso aqui, certo? Vocês vão ver onde que eu vou chegar, tá? Primeiro pelo seguinte, ó. Quando aconteceu a Primavera Árabe, todo mundo falou, a Primavera Árabe vai ser uma onda de democracia no Oriente Médio, uma onda democrática. Será que é isso mesmo? Pessoal, vocês vão ver que acabou o tiro saindo pela culatra, tá? Então vamos começar. Ó, primeiro eu tenho que fazer um histórico aqui com vocês. Pessoal, o ano de 1968 foi um ano muito conturbado no mundo inteiro, em termos políticos, tá? Aqui no Brasil teve a passeata dos 100 mil, teve o AI-5, teve o assassinato daquele estudante Edson Luiz no restaurante do Calabouço, que acabou mobilizando a opinião pública contra o regime militar e aí a ditadura caiu de vez, certo? Lá fora teve a greve dos estudantes na França. Os estudantes fizeram greve, certo? Então foi um ano politicamente muito mexido. Você entendeu? Beleza? Se eu não me engano, foi o assassinato de Martin Luther King também, foi em 1968. Sei lá, depois Robert Kennedy, acho que o assassinato dele foi em 68. Depois vocês dão uma olhada. Tá bom? Muito bem. Agora, o que aconteceu também? Aconteceu isso aqui, ó. Pessoal, vocês se lembram que a Tchecoslováquia era um país do bloco socialista, da cortina de ferro, era um país satélite da União Soviética, tá? E todo mundo se lembra que o socialismo soviético, o chamado socialismo real, aquele que realmente existiu, era um modelo fechado, autoritário, ditatorial, certo? Que é o modelo a cara do Stalin. Passou 29 anos no poder na União Soviética, de 24 até 53. Daí que vem a expressão stalinismo. Então era aquele negócio de KGB, repressão, certo? Aqueles gulags, o cara vai para a Sibéria. Era isso mesmo, tá? Muito bem. O problema é que Stalin morreu
E aí um cara chamado Nikita Khrushchev tentou até fazer algumas mudanças dentro da União Soviética, até fez discurso de crítica ao Stalin no Congresso do Partido Comunista. Mas logo depois da crise dos mísseis em Cuba, o pessoal pegou Khrushchev e meteu o pé na bunda dele, e aí assumiu Leonid Brezhnev, a linha dura do Partido Comunista. Muito bem, esse era o quadro em 68. Só que lá na Tchecoslováquia apareceu esse senhor, Alexander Dubček, certo? E o que esse senhor pensava? O Alexander Dubček, ele pensava assim, cara, eu não consigo ler a obra de Karl Marx e encontrar onde que está dizendo que o socialismo tem que ser assim. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Certo? Então, na teoria, uma coisa, a prática é bem diferente. Então, vocês sabem que no socialismo foi assim, ó, teoria e prática. Uá, fez assim, ó, certo? Muito bem. Então, esse senhor, ele achava que esse modelo soviético de socialismo, engessado, autoritário, ditatorial, ele não estava muito legal. Não estava muito legal. Então ele pensou assim, poxa, por que não experimentarmos um socialismo, e ele chamou assim, mais humano? Com uma maior participação da população, o pessoal podendo participar, criticar, papapá, papapá. Então ele começou a promover reformas dentro do Partido Comunista da Tchecoslováquia, dentro do sistema socialista comunista da Tchecoslováquia, certo? Permitiu uma maior participação popular, que a população pudesse criticar, opinar, certo? Então, como isso aconteceu, mais ou menos ali pelo mês de maio de 68, e no hemisfério norte, esse mês, a estação é primavera, e primavera lembra flores, folhas e frutos. Então parecia que a democracia estava desabrochando, florescendo na Tchecoslováquia. Então o pessoal fez a analogia e chamou o movimento como Primavera de Praga, que era a capital da então Tchecoslováquia. Vocês sabem que hoje separou a República Tcheca, capital é Praga, e Eslováquia, capital é Bratislava, certo? Muito bem. Então o nome ficou Primavera de Praga, tá? Cara, a população da Tchecoslováquia adorou, quer dizer, maior participação, sem repressão, uma coisa mais democrática. Pô, os caras adoraram. Pessoal, a hora que a União Soviética viu isso acontecendo dentro do bloco que ela comandava, que você se lembra que era Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária e Tchecoslováquia. Certo? A Iugoslávia rompeu, né, com a União Soviética, foi para um modelo próprio com Tito, certo, de autogestão, mas esses aí eram os países satélites da União Soviética, da cortina de ferro. Então, na hora que a União Soviética viu isso acontecendo dentro da Tchecoslováquia, certo, falou, peraí, pô, não, que negócio que é esse de democracia, socialismo mais humano? Que não é negativo. Socialismo bom é o nosso modelo, fechado, autoritário, repressor, papapá. A União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Invadiu a Tchecoslováquia e acabou com a Primavera de Praga. Foi preso. Só saiu da prisão depois do colapso do socialismo, aí que ele voltou a ter participação política no país. Inclusive foi o primeiro presidente da Tchecoslováquia depois do fim do socialismo, do colapso da cortina de ferro, certo? Beleza? Mas nesse momento os soviéticos foram lá e acabaram com a Primavera de Praga, certo? E nesse episódio tem um fato muito peculiar, que é esse aqui. Moçada, Jan Palach era um estudante jovem, certo, tcheco, que experimentou a Primavera de Praga, ele vivenciou a Primavera de Praga, certo? Então, veja bem, um jovem, na flor da idade, aquela coisa toda, e experimentando o quê? Respirando o quê? Liberdade. Liberdade. Quer dizer, poder falar, opinar, poder participar, poder criticar. Caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom. A turma fala que a gente só dá valor à liberdade o dia que a gente perde ela. Certo? Beleza? Então, ele achou que era muito legal esse movimento. Certo? Só que aí os sonhos dele e de toda uma geração de jovens da Tchecoslováquia foram esmagados pela invasão da União Soviética. Certo? Então, num gesto
absolutamente pessoal, mas, pelo amor de Deus, dramático, extremo, ele se autoimolou. Ele tacou fogo ao próprio corpo em praça pública. Ele se suicidou, em sinal de protesto. Ele deixou bem claro o seguinte: olha, nesse país eu não quero viver. Eu não quero viver. Eu não quero viver num regime repressor, num regime autoritário, ditatorial, de maneira nenhuma. Respirei um pouquinho de liberdade, pelo amor de Deus, é muito bom. Eu não quero voltar atrás, então eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Certo? E ele se autoimolou em praça pública. Aqui você está vendo o local, é uma homenagem a ele, onde ele caiu, tem essa cruz, certo? Lá na República Tcheca, tá? Tem uma homenagem, ele é tcheco, hoje é separado, né? Então, ele ficou como um símbolo dessa primavera de Praga. Beleza? Tudo bem? Ah, Marcelo, mas você está falando disso de 68, não tem nada a ver. Pessoal, tem a ver porque é impressionante como que a história se repete em determinados eventos, há essas coincidências, né? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Olha que coisa dramática, né? Deixa eu explicar para vocês. Mohamed Bouazizi era um vendedor ambulante. Aqui um camelô. Tá? Um vendedor ambulante. Vivia numa cidade da Tunísia chamada Ben Aros, o nome da cidade. Certo? E vendedor ambulante e tal e coisa. Um dia a turma da prefeitura local foi lá e pá! A turma do Rapa, né? O Rapa, pá! Prende a barraquinha dele, prende a mercadoria dele. Não, você está ilegal, ambulante, não tem documentação, você não tem nada, para estar apreendido o negócio, leva para a prefeitura. Cara, ele foi desesperado lá na prefeitura. Foi desesperado lá. Certo? Não, pelo amor de Deus, gente, é assim que eu boto leite e pão na mesa da minha família, não faça isso comigo. Isso aqui é meu sustento, pelo amor de Deus, vocês não podem fazer isso comigo. Não, mas você está ilegal, você não tem alvará, e você não tem isso, você não tem aquilo. Cara, tem um monte de gente aí na cidade que não tem, vive disso, pô. E vocês vão pegar a minha barraquinha? Pô, aí é ruim, hein? Certo? E a turma, não, a família dele alega que a turma da prefeitura queria o quê? Propina. Mas ele não tinha como pagar, pô. Então, num gesto de desespero, um gesto extremado, absolutamente, olha só, pessoal. Teve nada de partido político, não, pessoal, um gesto individual. Pessoal. Ele foi e fez a mesma coisa, tacou fogo no próprio corpo. Vocês estão vendo que ele foi hospitalizado? Veio a óbito 10 dias depois, tá? E acabou se tornando um símbolo. Símbolo do quê? De protesto. Porque você está vendo que a turma, não é que a turma é igual, gente. Pelo amor de Deus, você não pode perder fé na política. A turma reclama de vez em quando, porque eu dou minha aula, eu dou minhas opiniões, que é partidário. Pessoal, cada um pensa como quiser. Eu não vou me eximir de emitir minhas opiniões. Não estou querendo convencer ninguém. Tá? Mas você não vive sem a política. Não tem como. Depende da maneira como você a exerce, você a pratica, entendeu? Tem que ter. Ora, se tem fumante e não fumante, eu tenho que achar um ponto de equilíbrio, pô. Para aprovar uma lei, por exemplo, que fala que é proibido fumar em lugar fechado, o fumante tem que entender que ele é minoria, que a maioria não fuma. Então ele tem que fumar lá fora, pô. Mas você consegue isso através da política. É mediação. Onde não tem política, é ditadura. Porque aí você vai lá e impõe, certo? Então, você não pode perder a fé na política. Eu não perco, acho que dá para melhorar muito. Claro que o sistema, sou muito crítico também. Mas você vê que o comportamento é o mesmo em vários lugares do planeta, de alguns políticos. Por quê? Estou falando isso porque esse aqui é o ditador da Líbia. Era Zine El Abidine Ben Ali. Foi lá no hospital visitar ele, na caruda, na cara dura. O ditador da Líbia, 23 anos no poder, um regime corrupto, ditatorial, certo? O cara protestando contra isso, contra a corrupção, e o cara vai lá visitar ele no hospital, pô. Entendeu? É óleo de perobe, a cara de pau, certo? E ele veio a óbito 10 dias depois. Gente, o enterro dele, pô, foi uma manifestação, pô. Comoveu todo mundo, tá? Milhares de pessoas foram até o enterro e começaram a protestar. Começaram a protestar contra o governo, contra a corrupção, papapá, beleza. Marcelo, peraí. Você está me dizendo que essa tal de Primavera Árabe começou
a partir de um ato pessoal, isolado, vamos dizer assim, de desespero extremo. É isso? É. Moçada, esse senhor aqui, esse cara, tá aqui, ó, um herói para nós tunisianos e para todo mundo árabe. Tá aqui um herói. Ele era a gotinha que faltava para transbordar. Ele era a faísca que faltava para pegar fogo. Era ele. Certo? Um ato pessoal. Mas a partir daí a população da Tunísia, um efeito cascata, uma reação em cadeia, protesto, pum, derrubou o ditador. O cara teve que fugir para a Arábia Saudita. O Zine El Abidine Ben Ali fugiu com a família dele, com muito dinheiro, que ele roubou, que ele pegou nesses 23 anos de ditadura, condenado a 2 penas lá na Tunísia, prisão perpétua e 35 anos de cadeia, certo? Foi julgado à revelia. E aí, esse episódio, como aconteceu no mês de março de 2011, e lá no hemisfério norte é primavera, e fazendo a analogia à questão da democracia, dos protestos e tal, primavera árabe. Se bem que lá na Tunísia, a turma chama de a Revolução de Jasmim, certo? Pessoal, desculpa ficar mexendo aqui, é por causa do fio que fica aqui atrás, tá? Eles chamam de a Revolução de Jasmim, certo? Mas é o início da primavera árabe, beleza? E aí eu já vou até antecipar, e até porque depois vocês vão ver que não deu certo. Mas aqui deu, é o único caso, tá? Que é o seguinte, presta atenção. Moçada, é o único caso. Este ano, o prêmio Nobel da Paz, tá? Este ano, o prêmio Nobel da Paz foi entregue ao chamado Quarteto do Diálogo da Tunísia. Tá aqui, ó. Quarteto do Diálogo Nacional, Tunísia. Vence o prêmio Nobel da Paz. Que é essa galera aqui, ó, que envolve instituições de trabalhadores, empresários, que acabou se unindo para tentar salvar a Primavera Árabe na Tunísia. Então eles ganharam o prêmio Nobel da Paz porque eles estão procurando fazer o quê? Pacificar o país e efetivamente implantar um governo o quê? Democrático. Tá aqui, essa galera aqui, ó. Certo? Pacificar a Tunísia e implantar um governo efetivamente democrático. Então, esses caras aqui estão tentando salvar a Primavera Árabe na Tunísia. E estão conseguindo. Agora, é o único país onde aconteceu isso. É o único que conseguiu isso. Porque os outros, os que nós falaremos, rapaz, a coisa virou um caos, degringolou, ou voltou a ficar pior do que era. Tá? Beleza? Vocês me perdoem, está demorando para abrir. Eu sei que de vez em quando a turma reclama de eu pesquisar ao vivo, mas pesquisei. Está aqui, é o Prêmio Nobel da Paz de 2015, é da Tunísia, tem a ver com a Primavera Árabe. Beleza? Muito bem. Agora vamos voltar para a nossa aula, que é o seguinte. Presta atenção. Esse caso que eu mostrei para vocês foi o caso da Tunísia, certo? Muito bem. Falamos da Tunísia, beleza. Pessoal, a população da Tunísia derrubou o ditador do país, certo? Conseguiu fazer com que ele fosse retirado do poder. Beleza, muito bem, moçada. Por que os outros não vão conseguir? O restante do mundo árabe pensou isso. Falou, peraí, se os tunisianos conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Por que não? Então, aí é o efeito dominó. A Primavera Árabe começa na Tunísia e logo depois ela vai para onde? Vai para o Egito. Para o Egito. Entusiasmados, né, com o sucesso das manifestações na Tunísia, conseguiram derrubar um ditador que estava 23 anos no poder. Os egípcios também saíram às ruas para protestar contra Hosni Mubarak, que governava o país há 31 anos. 31 anos. Certo? No poder. Tá? Então, pô, vamos para a Praça Tahrir, vamos protestar. O
Mubarak mandou o exército para cima do pessoal, o exército se recusou a abrir fogo, coisa que fez muito bem, certo? As Forças Armadas de um país não foram feitas para abrir fogo contra o povo que elas juraram defender, certo? Não é por aí. Tá? Então aí o que acontece? A Primavera Árabe chega até o Egito, que também era um regime ditatorial. Agora aí você vê como é que são as relações de conveniência, certo? Por quê? Espera aí, ditador? Não, fala sério. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.